Oi, gente, graça e paz de Jesus, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Momento com Deus, nosso momento de comunhão, de adoração ao nosso Deus. Nós vamos continuar hoje orando por aqueles povos que estão sendo perseguidos, que estão sofrendo nesse momento. Vamos continuar também orando por sua vida. Então acompanhe esse nosso momento com Deus, acompanhe a leitura bíblica que fala muito aos nossos corações e também ore comigo junto por outros povos, por sua vida. Vamos todos fazer essa grande corrente de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, em nome do Senhor Jesus, queremos iniciar esse momento de comunhão com o Senhor, já entregando em suas mãos tudo o que será feito aqui. Que o Senhor toque os nossos corações, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ajude a sermos mais como o Senhor deseja, como o Senhor se alegra que sejamos. Paizinho, já agradecemos ao Senhor por esse dia que o Senhor nos concede, agradecemos porque o Senhor ouve as nossas orações, agradecemos por esse momento de comunhão com o Senhor. Nós assim oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos em uma constante oração por todos os povos que nesse momento encontram-se em situações de risco, estão em dificuldades, estão sendo perseguidos, como até mesmo no nosso país, no Brasil. E nós sabemos que no nosso dia a dia também nós podemos encontrar pessoas que querem o nosso mal, que nos perseguem. E para todas essas situações, o nosso Deus, em sua grande sabedoria, Ele nos deu orientações de como nós devemos agir diante dessas circunstâncias. A palavra de Deus diz em Mateus 6:44 assim: Senhor Jesus falando: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Olha que forte para nós. A nossa primeira ideia, às vezes, é revidar, revidar um maltrato. Mas a palavra do Senhor nos diz para agirmos diferente. Somos povo de Deus, separados por Deus para santificação. Então, o que nós devemos fazer diante dessas circunstâncias é orarmos, entregarmos os nossos inimigos, entregarmos aquelas pessoas que se colocam diante de nós para nos maltratar, para nos fazer algum mal, seja o que for. Nós devemos orar por essas pessoas. É por isso que nós estamos orando aqui, tanto pelos povos que estão sofrendo, que estão sendo perseguidos, nós cristãos aqui no Brasil, mas também estamos orando por aqueles que nos perseguem, por aqueles que perseguem a Igreja de Cristo, por aqueles que estão fazendo ou querendo fazer mal a outros. Estamos orando também por eles. Que Deus os abençoe, que Deus toque seus corações e que Deus mude também. Assim deve ser a sua oração também, diante de todas as situações no seu dia a dia. Ore por todos, mesmo aqueles que se colocam como seus inimigos. Vamos continuar com a nossa leitura bíblica diária e também já deixe seus pedidos de oração aí nos comentários para nós orarmos logo após a leitura. Lembrando que prestem atenção na leitura, nós estamos lendo o livro de Atos, ele nos ensina muito como igreja, como povo de Deus, como devemos ser. Atos capítulo 8, diz assim a palavra do Senhor: E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade.
Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: Concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: O teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgastes adquirir, por meio dele, o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: Rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que venhas lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, quem pede que seja eu batizado? Filipe respondeu: É lícito, se creis de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Amém! Já deixou aí seus pedidos de oração? Se não deixou, deixe. Esse é o momento, nós vamos orar por seus pedidos. E se você tem alguém que te persegue, que se coloca como seu inimigo, que se coloca à sua frente como pedra de tropeço, seja como for,
Coloque essa pessoa também nas suas orações. Vamos orar por ela, que Deus mude essa pessoa, que Deus mude essa situação. Senhor nosso Deus, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, queremos aqui, continuando em sua presença, já agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, em nosso meio. Pai, obrigada por sua palavra, obrigada porque o Senhor nos instrui, o Senhor nos diz como nós devemos ser, o que nós devemos fazer para agradarmos ao Senhor. Paizinho querido, em nome do Senhor Jesus, queremos continuar aqui clamando ao Senhor, clamando por suas misericórdias, fazendo o que a palavra do Senhor nos manda, que é orarmos por aqueles que nos perseguem, orarmos pelos nossos inimigos, orarmos ao Senhor por tudo aquilo que necessitamos, por aquilo que nos abala, nos preocupa. Estamos entregando aqui diante do Senhor todas as nossas aflições, todas as nossas preocupações, para podermos descansar no Senhor. Como diz a sua palavra, que nós entregamos tudo ao Senhor e podemos descansar, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor cuida de nós. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, continuamos entregando em suas mãos os povos que estão sofrendo. A Grécia, o Haiti, o Afeganistão, os cristãos em todos os cantos deste mundo. Pai, aqui no Brasil também, os cristãos que estão sendo perseguidos, nós estamos sendo perseguidos como igreja. Que o Senhor, meu Deus, esteja agindo poderosamente nessa terra, nos livrando do mal. E Pai, que o Senhor também faça um renovo, faça transformação na vida daqueles que nos perseguem, aqueles que tentam nos fazer mal, aqueles que tentam fazer mal aos seus filhos, ao seu povo espalhado por todo esse mundo. Que o Senhor, meu Deus, esteja tocando os corações, que o Senhor esteja freando, que o Senhor esteja impedindo de fazerem o mal. Que o Senhor esteja protegendo cada um de nós, os seus filhos. Ó Deus, que o Senhor coloque-se à nossa frente, à nossa volta, que seus anjos se acampem ao nosso redor e que possamos, meu Deus, continuar pregando a sua palavra, servindo ao Senhor na sua seara, evangelizando e levando mais pessoas ao seu reino, trazendo seus filhos amados, suas ovelhas ao seu rebanho. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, abençoa os projetos missionários, abençoa os projetos como a OCC, que trabalha com crianças, evangeliza e discipula crianças, que nós possamos, meu Deus, levar os seus pequeninos ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, abençoa também as instituições que trabalham com dependentes químicos, como Rosa de Saron, como o projeto do pastor Marcos Fury, nos Estados Unidos. Que o Senhor, meu Deus, esteja abençoando cada uma dessas pessoas que se dispõem a trabalhar para o Senhor em sua obra, por mais difícil que seja, enfrentando qualquer dificuldade. Que o Senhor esteja renovando suas forças, capacitando e dando alegrias para eles, para que eles se renovem a cada novo dia e possam continuar nesse ministério lindo de transformação de vidas, ó Pai. Entregamos diante do Senhor também todos aqueles, meu Deus, que estão com algum conflito, algum desentendimento, alguma situação delicada ou ruim com outras pessoas, pessoas que se colocam como inimigas do seu povo, dos seus filhos. Ó Deus, que o Senhor abençoe cada um dos seus filhos, que saibam como agir, como falar, que o Senhor coloque em nossa boca as palavras corretas, as palavras certas de paz, de mansidão. Que o Senhor nos ajude a frearmos nossa língua quando preciso e a falarmos o que for correto também quando preciso, ó Pai. Nos ajude nisso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Entregamos diante do Senhor também todos aqueles que estão com alguma enfermidade, que o Senhor esteja curando, abençoando, tirando qualquer mal dessas vidas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe seus líderes, os pastores que estão nesse momento passando por dificuldades,
passando por enfermidades, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um conforme as suas necessidades. Abençoa as nossas famílias, a família do seu povo também, ó Deus, que nós possamos ter mais paz, mais união, que possamos ter mais do Senhor em cada lar cristão, em cada lar do seu povo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Nos ajuda nesse dia, ó Pai, nos ajuda a sermos conforme o seu querer. Faz, Senhor, o seu querer, a sua vontade em nossa vida, que seja feita, Pai, a sua vontade em nosso meio. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos assim, já agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Estamos chegando ao final do nosso momento com Deus. Obrigada por sua companhia, obrigada por suas orações. Coloque esse canal também em suas orações e a minha vida. Eu agradeço o seu carinho, a sua companhia, as suas orações. Que você e sua família tenham um lindo dia abençoados com Jesus. Beijo no coração, até o próximo vídeo. Estenda suas mãos e receba as bênçãos apostólicas.